Quero convidar os irmãos a abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 4. Glória a Deus. João 4, versículo 3. Do 3 nós iremos ler até o 26. Glória a Deus. Teu é o poder, Jesus, para sempre. Amém. Teu é o poder, Jesus, para sempre. Amém. Aleluia. Calabaixo e alama. Glória a ti, Senhor. Aleluia. Diz assim lá no 3, capítulo 4, versículo 3. Jesus deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, e era quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Jesus respondeu e disse-lhes: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhes pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço? Bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha mais aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura as tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo isto. E Jesus lhes disse: eu o sou,
eu que falo contigo. Amém? Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós lemos aqui essa história tão conhecida de Jesus e a mulher samaritana. Uma mulher considerada pecadora, e pelo fato dela se sentir tão pecadora, ela ia num horário, aquele poço, um horário que não era um horário convencional para as mulheres, para as pessoas que iriam ao poço. Ela ia mais ou menos na hora, ao meio-dia, para tirar água, para não ter que encontrar ninguém naquele lugar, pelo fato dela estar ou ser envergonhada. Nós sabemos também que outro fato que ela era rejeitada é o fato dela pertencer a um povo mestiço, porque depois que o reino do norte, lá atrás, com a sua capital em Samaria, foi derrotado pelos assírios, muitos judeus foram deportados para a Babilônia. Então houve uma colonização, né, para ajudar a manter a paz. Porém, desses mestiços, dessas atitudes, né, os judeus puros não consideravam os judeus mestiços, e por esse fato essa mulher era dessa descendência, então os judeus não as consideravam, e por isso que havia então uma certa rivalidade entre os judeus e os samaritanos. Ok? Então havia duas questões que impediam essa mulher de ir no poço nos horários convencionais, como eu falei, que era de costume ir. Por isso que ela ia num horário aleatório, para não ter que encontrar com ninguém. Mas Jesus sabia da vida dela e qual era o horário que ela iria ao poço. Jesus conhece a nossa vida e muito mais do que isso, Jesus conhece a nossa rotina e sabe aonde nos encontrar. Hoje eu e você, nós estamos aqui e Ele marcou um encontro comigo, com você nesse lugar, porque eu acredito assim, todas as vezes que viemos aqui ou estamos aqui para cultuar ao Senhor, algo tem que acontecer dentro de nós. Algo tem que acontecer no nosso interior. Nós viemos sim oferecer um culto ao Senhor, oferecer a honra, a glória, tudo que Ele merece, o nosso louvor. Mas quando o Senhor vem com a palavra dEle, agora é a via de mão dupla. Quando nós estamos louvando, o louvor sobe, agora a palavra desce para os nossos corações. Aleluia, Jesus. Então quando a palavra desce, algo tem que ser mudado. Eu gostaria que você abrisse o seu coração nessa manhã para receber o que Deus tem para a tua vida. Ele quer mudar você. Ele quer mudar a mim, Ricardo. Ele quer nos moldar um pouquinho mais nesta manhã, como o corpo de Cristo. Nós precisamos ser instruídos pela cabeça, que é Jesus. E quando Jesus, cansado da viagem, aqui nessa passagem, chega então, porque ele sabia, irmãos, que aquela mulher estaria ali naquele momento para pegar água do poço. Quando ele chega ali, Jesus inicia então um diálogo com aquela mulher, e ele começa assim: me dá um pouco de água para beber. E ela disse o quê? Já vi que é judeu. Como um judeu se direciona a mim? Porque lembra que eu falei? Os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E Jesus, dá-me água para beber. Porque se você souber quem é que te pede, se você souber quem é que está aqui
te pedindo água para beber, você daria ali, eu lhe daria água viva, água que nunca mais você teria sede. Essa mulher, ela ficou sem entender. É isso que acontece muitas vezes em nossas vidas. Às vezes o Senhor fala algo para nós, pede algo para nós fazermos, e a gente fica sem entender, porque muitas vezes a gente leva para o lado físico, mas o lado espiritual e do discernimento às vezes fica ofuscado. E enquanto eu preparava essa mensagem, o Senhor disse para mim aqui, e eu quero repassar porque é para você. Ele disse assim: hoje eu vou abrir o entendimento, o discernimento, os olhos de muitas pessoas da igreja. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Para entenderem qual é o meu projeto, qual é o meu propósito e qual é a minha direção. Se você se sente perdido, desnorteado para onde ir, hoje o Senhor, Ele te dá entendimento do que Ele quer para a tua vida. Você está entendendo, meu querido? Ele está te dando entendimento, discernimento, porque nós nascemos para um propósito, e o propósito é o propósito de Deus. E qual é o propósito que Deus tem? Você sabe qual é o seu propósito aqui na terra? Por que estou aqui? Por que eu vivo? Por que eu existo? Por quê? Para quê? Você existe para louvor, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Hoje Ele te diz: você existe primeiro porque eu dei o meu sangue, eu verti o meu sangue na cruz do Calvário. Você custou caro. Você custou caro, você é meu. Então você tem um propósito: me servir na face dessa terra, me adorar. Aleluia, Jesus. E eu vou dar direção para a tua vida. Você vai ter visão de águia para visualizar. Você sabe que a águia é um dos animais que tem uma visão mais apurada. A quilômetros de distância ela consegue ver a sua presa. E o Senhor diz para mim e para você: você vai ter visão de águia. Me busque. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Essa mulher, ela tinha uma visão ofuscada, porque ela via somente a água do poço, e Jesus estava falando de outra água. Ele estava falando da água viva, de uma fonte inesgotável. Jesus é uma fonte de água inesgotável. O que ele estava querendo dizer para ela? Se você soubesse quem é que te fala, eu sou a fonte de águas vivas. Se essa fonte entrar dentro de você, jorrará água para sempre. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus é uma fonte de água inesgotável. Não acaba. É uma água que não acaba mais. E digo mais, é uma água pura, limpa, a mais pura que existe. Você tem essa fonte dentro de você nessa manhã? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E dessa fonte jorra o que? Paz, salvação, alegria, vontade de viver, vontade de vencer, vontade de ir para a guerra e não recuar. Dessa fonte jorra coragem de dizer: eu vou avançar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Há um bom tempo atrás eu fui no Rio Tietê. Interessante que quando a gente fala Rio Tietê, você já lembra desse aqui, né? Desse rio que tem dentro de São Paulo, dessa imundícia, cheiro mau,
A gente já se lembra do esgoto. A gente já se lembra desse rio que passa, que corta a Marginal Tietê. Mas quando eu fui no rio Tietê, lá no interior de São Paulo, perto da onde ele nasce, meu irmão, é água limpa. O pessoal faz até um estilo, tem um lugar lá que eles fazem um estilo, uma prainha, é jet ski, é embarcações pequenas naquele rio. O pessoal curte ali como se fosse a praia do interior. É uma água limpa. E quando eu cheguei naquele rio, o pessoal falou: você sabia que esse rio é o rio Tietê? Eu dei um passo para trás e falei: não, eu não entro nessa água. Não, mas essa água é pura, essa água é limpa. Essa água você pode entrar tranquilo, ela não tem as impurezas que tem lá em São Paulo, porque é aqui que ele nasce. Ele percorre várias cidades, vários lugares para chegar até a capital. Mas quando chega, ou vai chegando na capital, ele vai se tornando o que, irmãos? Impuro, sujo, imundo, porque os esgotos das cidades estavam sendo depositados ali ao decorrer desse rio. Mas lá atrás, lá perto da fonte, lá no interior, não. Eu quero fazer esse paralelo para nós entendermos, queridos, que é assim muitas vezes que espiritualmente funciona. Jesus é a fonte, aonde nasce a água pura. É Ele a fonte, dentro de nós. Mas ao decorrer da vida, ou ao decorrer do rio, como que nós mantemos essa água purificada? Está entendendo? Aí é por nossa conta. A fonte faz a parte dele. A fonte faz nascer a água, e ela não para. Mas com o rio, como nós lidamos com essa fonte? Como que nós tratamos essa água tão poderosa que nasce dentro de nós? Será que nós lutamos para mantê-la pura? Será que nós lutamos? Porque é uma luta, sim ou não? Para manter a água pura é uma guerra, é uma luta. Mas eu quero dizer para você, não é impossível. É possível com a ajuda de Deus. A fonte jorra, mas e o decorrer do rio? Precisamos manter esse rio limpo, irmãos. Porque ela vem empurrando toda a impureza. Você já imaginou se um dia esse rio Tietê, aqui de São Paulo, que passa aqui em São Paulo, se a forma de tratar ele mudasse? Acho que até um tempinho atrás tentaram dar uma mudadinha, mas é muito volume, queridos. É muita coisa para tratar. Nem sei se eles desistiram já, mas eu acho que tentaram um tempinho. Você já imaginou se a mesma qualidade de água que nasce lá atrás, no interior de São Paulo, fosse a mesma que passasse aqui? Pura, limpa, podia entrar para nadar. Não seria diferente? Quem é que vai muitas vezes pegar a estrada, quando pega a Marginal Tietê, o que entra dentro do seu carro? Sim ou não? Ah, meu Deus, ninguém muda esse negócio. Para a nossa vida espiritual, o Senhor quer nos transformar cada dia mais, para mantermos a água que vem da fonte, que é Deus, que é o Espírito Santo, a gente mantê-la pura, queridos. Não é impossível. Você está entendendo? E aí ela pensava que Jesus estava falando da água do poço. Jesus estava falando dessa água que nós retratamos agora.
Assim como o nosso corpo físico precisa de água natural, precisa de alimento, a nossa alma, o nosso espírito também precisa. Como que eu mantenho então essa água pura? Quando eu tenho esse discernimento de saber que se o meu corpo, acredito que todos que vieram para cá tomaram um bom café da manhã, já você já está pensando, vou fazer a macarronada do meio-dia, e eu prometo que meio-dia você vai estar fazendo sua macarronada, viu? E a janta, e assim vai, o café da noite, e assim vai. Você tem 3, 4, muitas vezes tem até 5, 6 refeições por dia. É o nosso corpo que pede as vitaminas, pede os nutrientes. Nosso corpo precisa ser alimentado. E o nosso espírito precisa ou não, queridos? O nosso espírito precisa de alimento da mesma forma que o corpo precisa. O alimento está aqui na palavra de Deus. Quando você vem a cada segunda-feira, quando você ora na sua casa, quando você glorifica a Deus, quando você ora, busca o Senhor, você está alimentando o seu espírito. Então a chance desse rio se contaminar no meio do caminho, ela é mínima. Por quê? Porque você está alimentado pela palavra de Deus, em oração, buscando ao Senhor. Então, eu quero dizer para você nessa manhã, o Senhor está te dando um entendimento e um discernimento fora do normal, que você vai perceber ao longo da tua vida a mudança que vai ocorrer na sua casa, na sua vida, na sua família, porque quem tem discernimento e entendimento de Deus vai saber direcionar a sua vida mediante o Espírito Santo. Está linkando uma coisa com a outra? Queridos, eu tirei algumas lições dessa passagem. Porque às vezes quando Deus fala algo que a gente interpreta como terrestre, humano, a gente se interessa. Quando Jesus fala, eu quero te dar água, ela pensou o quê? E cita isso na passagem. Que bom, nunca mais eu vou precisar vir aqui no poço, na fonte. Que bom! Ela interpretou de uma forma errada. Ela pensava só na questão física, de nunca mais precisar vir ao poço. Mas espiritualmente era isso. Quando a fonte entra dentro de nós e jorra dentro de nós, eu quero dizer para você, nunca mais você terá sede. Nunca mais você terá sede. João capítulo 7, versículo 38 diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Amém? Amém. Salmos 36, 9 também diz: e em ti está o manancial da vida. Está dentro de nós. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Eu e você temos essa fonte. Basta darmos liberdade para ela jorrar, queridos, e fazer aquilo que ela tem que fazer, que é Jesus. Jeremias também diz assim, 17:13: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, e os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Não deixe o Senhor, não abandone o Senhor.
Não se afaste do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele me chama e te chama para mais perto nessa manhã, para te dizer: olha, a minha fonte está aí, dentro de você. O que você precisa fazer, meu filho e minha filha, é se entregar, é me buscar, é se entregar de todo o teu coração, para essa fonte jorrar e não parar. A experiência que essa mulher teve com Jesus ali foi extraordinária, porque no versículo 26, quando ela olha assim, e Jesus continua o diálogo, ela fala assim: eu vejo que tu és profeta, porque o Senhor disse: vai lá chamar o teu marido. E ela falou: não tem. Ele falou: você realmente não tem, porque você já teve vários, e o que você tem agora nem é teu marido. E ela disse: eu vejo que tu és profeta. Ela começa ali já ter um certo discernimento, falando: opa, alguma coisa além do físico está acontecendo aqui. Você pode identificar isso nessa manhã? Opa, alguma coisa diferente está acontecendo dentro de mim aqui. Opa, Jesus está me despertando aqui. Opa, eu preciso virar a chavinha. Opa, eu preciso viver diferente. Então ela já começou a ter esse discernimento. Falou: peraí, vejo que tu és profeta. Depois ela disse assim: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, ele vai vir, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Aí Jesus se revela. Jesus fala assim: ei, mulher, eu sou eu que falo contigo. Eu sou o Cristo. Muitas vezes você está pensando assim: mas espera aí, essa palavra ela vem do Ricardo, ela pode passar por mim, mas quem está falando nessa manhã para mim e para você é aquele que diz: ei, olha para mim, eu sou o Cristo que falo contigo nessa manhã e te digo: eu te dou entendimento e discernimento, e digo mais, eu vou te dar experiências comigo para você saber que eu sou na tua vida. Você crê nessa palavra? Eu creio, porque eu falei aqui anteriormente e repito: essa palavra é para mim também. Ela passa por mim. Eu preciso mais de Jesus. Você assume isso nessa manhã? Glória a Deus. Eu preciso virar a chave. Se eu falar que está bom do jeito que está, Jesus vai falar assim para mim: não, eu quero mais. Sempre tem mais um pouquinho para nos entregar para Deus. Mas eu já sou de Jesus. Mas Jesus diz: eu quero mais. Você pode se colocar de pé nessa hora? Jesus está nos chamando para outro nível de compromisso, de responsabilidade com Ele. Eu estou entendendo, Jesus, o que o Senhor está querendo dizer. Eu estou entendendo. Aleluia. Ele nos chama para outro nível de compromisso e responsabilidade com Ele. Ricardo, o que isso vai requerer de mim?
Se entregue e Ele vai direcionar todas as coisas. Se entregue. Se lance. Diga: Jesus, eu sei que tudo que vem do Senhor não é para prejuízo. Tudo que vem do Senhor é para lucro. E quando eu falo lucro, muitas pessoas já pensaram num cifrão, né? Barulhinho da máquina. Mas o lucro que eu digo é para crescimento espiritual. Aleluia, Jesus. Temos que estar nessa ascendência de crescermos espiritualmente. Eu quero declarar, assim como eu, como ministro do Senhor, e vários ministros que estão aqui nessa manhã, ministras do Senhor, assim como nós subimos aqui para pregar, e eu quero dizer, isso aqui não estava no previsto, escrito em nada, tá? Eu quero declarar nessa manhã que você já começou essa subida, esse avanço, esse crescimento. E como ministro do Senhor, assim como eu estou ministrando neste dia, você que não se imagina um dia com esse microfone na mão, Aleluia, Jesus. o Senhor, aleluia, eu estou arrepiado aqui de falar isso aí. Deus, aleluia. O Senhor vai te chamar, você vai ser um pregador do Evangelho de Jesus. Aleluia, Jesus. Você que nunca se imaginou tocando, cantando, ministrando, hoje o Senhor diz assim para mim e para você, falar: ei, eu abro o entendimento, eu abro o discernimento, e eu vou te mostrar o que eu quero de você. Eu quero você me servindo aqui no altar. Eu não sei com quem Jesus está falando, mas eu só sei que Jesus está falando com alguém nesta manhã, porque você muitas vezes já sabe do seu chamado, mas diz: eu tenho vergonha, eu não posso. E Jesus diz para você: sou eu que te chamei, você pode sim, porque eu sou na tua vida. Mas só de pegar o microfone eu já tremo. Não, eu quero contar uma experiência. Quando eu comecei a pregar o Evangelho, a minha primeira pregação em púlpito, ela durou 5 minutos. E eu lembro, foi de Davi e Golias. 5 minutos, não consegui desenvolver mais do que isso. E a primeira coisa, quando eu finalizei, terminei assim, cheguei para o meu líder da época: e aí, como é que eu fui? Porque a gente fica preocupado com isso, e a gente não deve se preocupar. A gente tem que ter a aprovação primeiramente do Senhor Jesus. Mas aonde que eu quero chegar em tudo isso? Tudo tem um começo. Não é verdade, presbítero Mateus? Tudo tem um começo. Quem começou a louvar aqui pela primeira vez, acredito que também. Quem ministrou oferta pela primeira vez também. E assim sucessivamente. Mas o Senhor hoje diz para você: tudo tem um começo. Comece. Comece. Porque Deus vai dando graça. Você vai aprendendo. E Deus vai derramando unção sobre a sua vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não quero te chamar aqui à frente, mas este apelo que o Senhor faz sobre o teu ministério, sobre o avanço, sobre a fonte, deixa jorrar essa fonte dentro de você, meu querido. Deixa jorrar, deixa jorrar, deixa jorrar, deixa jorrar. É uma fonte inesgotável. É uma fonte inesgotável. Não tente soterrar a fonte. Não tente jogar terra até ela parar, porque ela vai expulsar a terra e ela vai jorrar. Ela não quer parar de jorrar. Jesus é a fonte. Aleluia, Jesus. Halamassuri, e você também que está aqui nessa manhã,
que se identificou com essa mensagem. Não sei como está o rio pós-fonte. E você diz: eu quero continuar lutando para manter esse rio puro, para manter essa fonte operante. Nós iremos orar, você no seu lugar. Nós iremos fazer uma oração para finalizar agora. E no seu coração você possa dizer: Jesus, continua dentro de mim jorrando essa água pura, porque eu vou lutar para manter o rio puro. Vamos orar? Amém. Mas vamos fazer uma oração com intensidade. Lembra que eu falei? Quando acontece uma reunião, um culto, os santos de Deus se reúnem, algo tem que acontecer dentro de nós, senão não faz sentido. Não faz sentido se algo não mudar. Quando a palavra vem, ela vem para mudar, para transformar, para limpar. Não faria sentido, e eu sei que algo está acontecendo dentro do teu coração nesta manhã. Então você vai colocar a mão no teu coração e vai orar comigo aí do teu lugar. Vai dizer: Jesus, eu preciso hoje mudar a chavinha. Eu preciso hoje ter uma mudança. Me ajuda, faça essa mudança. Eu te dou liberdade, muda o que preciso for. Coloque a mão no teu coração. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui na tua presença, Jesus, e assumimos que precisamos de mudança, que precisamos mais do Senhor, que essa fonte inesgotável esteja presente dentro de nós, que é o Senhor, é a tua presença. Jesus, faça, Senhor, nessa manhã, no meu e no coração de todos os irmãos e irmãs que estão aqui nesta manhã, faça jorrar, Senhor, água pura, viva, sobre nossas vidas, e que essas águas venham lavando, Senhor, lavando toda a impureza, lavando tudo que não vem de ti, tirando tudo, toda a sujeira, que essa fonte, Senhor, jorre nessa manhã, Pai. Espírito Santo, aquele irmão, aquela irmã, Senhor, que está com a mão no seu coração e deseja, Senhor, que algo mude dentro dele, dentro dela, faça nessa manhã, comece aqui na nave da igreja e possa, Senhor, reverberar por toda a vida deles, em nome de Jesus. Nós oramos agora, Espírito Santo, em nome de Jesus. Ainda com a mão no teu coração, você vai dizer comigo assim: Jesus, eu quero. Eita, tudo que Jesus quer ouvir. Nós vamos repetir isso aí. Tudo que Jesus quer ouvir da boca de um ser humano é dizer: Jesus, eu quero. Faça. De novo, mais forte, hein? Diga assim: Jesus, eu quero. Venha e faça a tua vontade. Em nome de